Boa tarde, oitavo ano, tudo bom? Hoje, segunda-feira, dia 10/8, tá? Nós vamos dar continuidade na prova, tá bom? De matemática. Fizemos, sexta-feira, da questão 1 até a questão 8. Hoje nós faremos da questão 9 até a 16, tá bom? Então, vamos lá. Exercício da questão 9. Alberto tem um terreno retangular de dimensões 15 e 20. Então, tá aqui, ó, 20 e 15. A primeira coisa que eu tenho que fazer é a multiplicação desses dois valores, tá bom? Do 15 e do 20. Eu tenho que fazer continha de vezes, tá? E aí vai ser o primeiro resultado aqui, ó. Vai ser uma dessas respostas, tá bom? Ela quer construir um galpão para armazenar a sua colheita de arroz. Alberto deseja que esse galpão tenha um formato de um triângulo conforme a figura. Tá aqui a figura. Sabendo-se que um dos lados do galpão será construído exatamente sobre o lado do terreno e uma distância igualmente de 5 metros dos dois lados do terreno, podemos afirmar que as áreas do terreno e do galpão são, respectivamente, essa outra conta aqui, tá? Uma delas. O que eu tenho que fazer? Primeiramente, somar todos os lados. 20 mais 15, mais 5 e mais 5, tá? Mais esse 5 aqui. E tá falando que o terreno, a área é quadrada, tá? Então, eu tenho que fazer mais 5 ao quadrado. Então, vai ficar assim, ó. Aqui embaixo. Então, vai fazer aqui pra vocês, tá bom? Então, vai ficar 45 mais 5, tá? 45, pessoal, é a soma de todos os lados lá que eu falei pra vocês. 20 mais 15 mais 5 e mais 5. Esse mais 5 deu embaixo no enunciado, tá? E tá falando que além dessas medidas, eu tenho que somar ainda com 5 elevado ao quadrado, que 5 elevado ao quadrado vai ser 25, 5 vezes 5, tá? Que é 25. Tá bom? Então, eu tenho que fazer o 5 ao quadrado primeiro, a multiplicação e depois a soma, tá bom? Se não dá errado, tá? Essa vai ser a questão número 9, tá? Agora, a questão 10, tá? Uma metalúrgica deverá produzir uma peça de chapa de aço conforme o desenho abaixo. Então, eu tenho o desenho, tá? O que eu tenho que fazer? Então, vamos lá. Eu tenho que chamar de retângulo pequeno e retângulo maior, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu tenho retângulo maior, 2 vezes o 4. Vai me dar a resposta aqui. Retângulo pequeno, 2 vezes 3. Vai me dar a resposta aqui. Área do triângulo, tá? É uma fórmula, tá? É isso aqui. Quanto que dá 4 dividido por 2? Aí eu vou ter a área. E a área total é a soma de todas, tá bom? Que aí é o resultado final, que eu vou encontrar lá nas alternativas, tá bom? Essa é a questão 10, tá? Questão 11. A população do Brasil, por grupo etário, vem se modificando ao longo dos anos. Abaixo tem-se uma tabela com estimativa, tá? Então, eu tenho essa tabela aqui. De 0 a 4, esse valor. De 5 a 9, esse outro. E assim vai indo. E aí, eu também tenho esses valores aqui no gráfico, tá bom? Então, vocês vão observar esses valores de acordo com essa aqui, ó, tá? Com essa tabela. Observando os gráficos apresentados, qual é a mais adequada para representar o conjunto de dados da tabela? Quais dessas 4 aqui é mais adequado para representar esses valores aqui, ó, tá? O grupo e esses valores aqui de número de pessoas. Quais deles são os mais adequados? E aí, você vai assinalar.
Lembrando que tem que observar, tá? Os dados, tá? Os dados têm que estar de acordo com essa tabela aqui, ó. Tá? Que dados? Esses 4 tipos de gráfico, tá? Questão 12. Um clube fez uma pesquisa entre os seus 1.500 associados para determinar o esporte que era mais praticado. Então, eu tenho o esporte, tá? E eu tenho o número de pessoas e a porcentagem de pessoas. Observando os gráficos 3D acima, o que é mais adequado para apresentar o conjunto dos dados da tabela em relação à porcentagem de pessoas que praticam determinado esporte é de linha. Então, de acordo com esses dados aqui, qual que está mais representando esses valores? O de linha, tá? O de barra, o de coluna? Quais dessas 4 também gráficos que representa aqui? Então, essa daqui, ó, a 12 e a 11 são praticamente iguais. O que muda são os dados, tá? Questão 13. Marcos escreveu em seu caderno a sequência: 55, 47, 40, 34 e 29. Observe que ela está decrescendo, pessoal, do maior para o menor. Ele mostrou esses números para sua amiga Mariana e pediu para ela descobrir os 2 próximos números. Os números corretos que Mariana encontrou foram, tá? Então, eu tenho que descobrir daqui para cá desceu quanto? Daqui para cá quanto? Quanto? E quais vão ser os próximos? Tá? Lembrando que tá decrescendo. 14. Observe as seguintes situações. 1. Um pedreiro levou um dia para construir um muro. 2 pedreiros trabalhando no mesmo ritmo levaram a metade do tempo. 2. Um time de futebol marcou um gol nos primeiros 10 minutos de jogos. Portanto, após 30 minutos, terá marcado 3 gols. 3. Em um restaurante, 100 gramas de comida custa R$5. Então, 400 custará R$20. Então, eu tenho que observar, ó, 5 vezes 100, porque se 100 gramas custa 5, eu quero, então, 400, vai gastar quanto? Então, 100 vezes 5, mais 100, R$10, mais 100, e assim vai indo. Uma pessoa lê um livro em 15 dias. Em um ano, ela terá lido 24 livros? Tá? Então, a gente observe que tem problemas que dá pra gente resolver. Agora, do time de futebol, eu não posso dizer que daqui 30 minutos ele terá marcado 3 gols, porque o futebol às vezes tá ganhando, na mesma hora tá perdendo. A mesma coisa aqui, ó, uma pessoa lê um livro em 15 dias, mas eu não sei quantas páginas tem esse livro. Então, ela vai ler 24 livros? Eu não sei, depende da página do livro, tá bom? Então, eu quero dizer o quê? As situações onde há proporcionalidade são... O que são proporcionalidade? O que ocorre, tá? Proporcionalidade são o que ocorre, vamos supor, igual que o exemplo do pedreiro. Se um pedreiro levou um dia para construir um muro, então 2 pedreiros vai ser o quê? A metade. Então, aconteceu o quê? Que se eu tivesse 3 pedreiros, eu ia ter o quê? 1/3 do dia. Ia ser mais rápido ainda. Então, proporcionalidade, enquanto diminui o meu horário, quanto mais pedreiro eu tenho trabalhando, diminui o meu horário de trabalho, entendeu? Então, analise as situações a seguir e responda as questões sobre proporcionalidade, tá? Lembrando que eu já dei uma dica que a número 1 é uma delas, tá? Questão 15. Mariana e Cláudio, questão 15, tá? Trabalham na mesma empresa. Ela recebe um salário de R$1.500 e ele R$1.000. Se Cláudio obteve um aumento de R$100, para manter a mesma proporcionalidade do salário de Mariana, deverá ter sido tanto. Então, Cláudio recebe 1.000 e Mariana recebe 1.500,
tá? Então, se ele aumentou R$100, quantos por cento aumentou em cima do 1.000? Tá? Para quem não sabe, porcento é dividido por 100. Então, 100, ó, 1.000 dividido por, ó, é 10%, tá? Porcentagem, por 100, tá? Então, eu tenho que fazer a porcentagem do valor de 1.500. Quanto que vai aumentar o salário de Mariana? Vai aumentar 10% de 1.500. Quanto que é 10% de 1.500? É isso que vocês vão fazer. O valor da porcentagem mais 1.500, tá? Que vai ser um desses valores aqui. Questão 16 e última. A tabela abaixo se refere à porcentagem de pessoas desocupadas no Brasil, por faixa etária, no quarto trimestre de 2019. O Brasil, de setores abaixo, contém os valores de ângulos centrais de cada faixa etária. O gráfico que melhor representa os dados da tabela é distribuição de pessoas desocupadas de idade. Então, eu tenho entre 14 e 17 anos, 8%. De 18 a 24, 31%. Então, eu vou ter que analisar esses dados, pessoal, de acordo com esses gráficos aqui. O que se encaixa melhor esses dados aqui nesses 4 gráficos? Ah, eu observei e se encaixa melhor aqui na A, no item A. Então, vocês vão assinalar o item A, tá bom? Lembrando que tem que olhar os dados aqui de cima, quais se chegam mais próximo dos dados aqui de cima? O gráfico 1A, o gráfico B, ou o gráfico C, ou o gráfico D, tá? Então, tentem fazer e olhem minuciosamente, tá bom? Esses dados aqui, ó. Tenham todos um bom dia e após fazer isso, enviar, tá? Envia para a professora, por gentileza, tá bom? Tira a foto também da prova que tá com vocês, física, do gabarito e manda para mim, tá bom? Não esqueça de colocar o nome na foto, tá? Tchau, tchau.